Gente, bom dia. Como é que estamos? Espero que todos estejam bem, na paz de Jesus, certo? Nós vamos começar hoje nossa primeira aula de gerontologia. É uma matéria gostosa, certo? Agora é aquele negócio. Quem gosta de lidar com idoso, quem gosta vai ser maravilhoso. Mas quem não gosta vai ser um tormento, certo? Mas a aula de gerontologia é uma aula que nos conscientiza de muitas coisas, certo? A aula de gerontologia, ela faz com que a gente tenha consciência da vida da gente, né? Tudo na gente é um começo, um meio e um final, né? Resta saber se esse final, como é que vai ser, porque depende da gente. Certo? Mas vamos começar porque a gente vai ter uma parte introdutória muito boazinha e depois a gente vai entrar na parte grossa, né? Hoje, inclusive, nós vamos passar algumas atividades para vocês que não se assustem, não. Vai ter uma atividade de manhã e uma atividade à tarde. Da manhã eu quero para hoje, viu? Então, assim, vamos andando devagarzinho, porque o tempo tá frio, tá gostoso para estudar, certo? E a gente vai fazer um início de gerontologia, ó, aqui. Veja só, o que é que a gente tem com relação aos nossos idosos? Aqui nesses slides diz o seguinte, que nos últimos anos, em consequência de diversos fatores, como a melhoria das condições sanitárias, né, o acesso aos bens de consumo, o avanço na área de saúde, tem conseguido com que as pessoas vivam um pouco mais. Vamos assim dizer. Eu não concordo, mas isso é dado estatístico. Ou seja, pelo que eles dizem, com o avançar, né, o avançar da tecnologia possibilitou uma análise por esse ângulo. Nós temos hoje nas mãos muitos mais recursos que antigamente e por isso salva-se mais vida, cuida-se de mais gente. É um dado estatístico relacionando a questão da modernização, da industrialização, certo? E por conta disso, a qualidade de vida melhorou dos nossos idosos. Porque antigamente não era assim. Morria-se muito pela ignorância. Ainda hoje tem, certo? O que é, na verdade, a gerontologia? É a ciência que realiza o estudo do envelhecimento humano. Olha que coisa linda! Ninguém quer envelhecer, mas que é o destino de todo mundo. Todo mundo nasce, cresce, reproduz e um dia vai morrer. Vai devolver para a natureza toda a matéria que durante toda uma vida a gente gerenciou. Então, é a ciência que realiza o estudo do envelhecimento humano, com o objetivo de atender às necessidades físicas, emocionais e sociais do idoso. Repare, objetivo de atender às necessidades físicas, emocionais e sociais. Será que tem alguma coisa de diferente nessa afirmação? Será que o jovem também não tem necessidade física, necessidade emocional, necessidade social? A criança também não tem? A mulher, o homem, o negro, o branco? Por que o velho, por que o idoso? A gente tem que tocar muito nesse assunto, porque nem todo mundo gosta do idoso. Nem todo mundo dá a importância que ele deveria ter. É triste, muito triste, porque o que é que nós temos de idoso? Nós temos nosso pai, nossa mãe, nossos avós, nossos bisavós, para quem tem o prazer de ter. E que você, jovem, vai chegar um dia à idade mais avançada. Então, assim, o idoso, ele é muito subestimado. Né? O idoso, as pessoas não querem ter o trabalho, porque o idoso dá trabalho. A criança também dá. Porque com a criança se tem muito mais paciência do que com o idoso. Porque com o idoso,
é a fase terminal. Quando eu dou anatomia, eu digo que está na fase do catabolismo. Você tem o anabolismo, o metabolismo e o catabolismo. E as pessoas aí não têm mais paciência, não têm mais tempo de ouvir. Bem, a gente ainda vai discutir sobre isso lá na frente. E a geriatria é a área médica que estuda e trata as doenças que acometem as pessoas idosas. Então, repare, a gerontologia é uma ciência que estuda o envelhecimento. E a geriatria é uma área da medicina que estuda as doenças. Quando a gente fala assim, geriatra, a gente pensa logo no idoso, no velho, né? Mas o doutor Adriano Gordilho, um dos melhores geriatras que eu já conheci, ele diz o seguinte, que se as pessoas bem soubessem, quando completassem 30 anos de idade, já começavam a se cuidar no geriatra. Por quê, Pró? Porque, na verdade, o geriatra, ele está ali para prevenir as doenças da velhice. Como é que você, já idoso, vai prevenir alguma coisa que já se instalou, quando o seu organismo, todo ele, já está debilitado? Entendeu? Então, aos 30 anos, as pessoas já deveriam estar se cuidando no geriatra. Ainda mais hoje que nós temos assim uma fisiologia, uma anatomia, um organismo precário, com tanta porcaria que a gente ingere. Qual é a função da geriatria? É uma área dentro da medicina, a gente já falou, que trata exclusivamente de doenças presentes no idoso. Já a gerontologia estuda o processo do envelhecimento e o que fazer para se ter uma melhor qualidade de vida. Porque olha a qualidade de vida aparecendo aí novamente. Nós vimos lá em saúde coletiva e aqui também. A gente precisa entender um pouco, né? O que é que a gente está fazendo com o nosso corpo? Como é que nós queremos envelhecer? Como é que nós queremos, lá na frente, ter uma velhice saudável? Velhice não é sinônimo de doença, não. Velhice é um sinônimo de uma facilidade, ou seja, toda a estrutura do idoso propicia, facilita a adquirir algum tipo de patologia. O que não quer dizer que você vá adoecer. Entendeu? Então, assim, o envelhecimento, ele é devagar. Ele é lento, mas ele pode ser bem mais rápido. Quanto mais rápido você envelhece, alguma coisa de errado está acontecendo, ou melhor, você está fazendo alguma coisa de errado com o seu organismo. De noite, beber demais, comer demais. Por que eu estou dizendo demais? Porque é o seguinte, nada disso é venenoso. Depende do quantitativo que você coloque para si. Beber é ruim? Claro que é. Mas depende do que você bebe, é a quantidade que você bebe. Comer demais não faz mal? A alimentação não é boa? É. Mas se você se alimenta demais, se você come demais, ela passa a ser nociva. Então, tudo demais, já dizia minha mãe, tudo demais é sobra. Então, a depender do que você faz hoje, você vai determinar como você vai ser lá na frente. A relação das duas, geriatria e gerontologia. A gerontologia consiste no estudo e abordagem do envelhecimento e de uma forma ampla, não apenas médica, como atua a geriatria. Então vamos arredondar isso, para não estar indo e voltando. A geriatria é um ramo da medicina que estuda as patologias do idoso. E a gerontologia ela é uma ciência que estuda o processo do envelhecimento. Não é uma doença. Envelhecer não é doença. Você pode adoecer, é raro, porque a gente começa a sofrer um processo de deterioração. Então, você envelhecer sem uma doença, hoje o jovem já está tendo diabetes, hipertensão e por aí vai. Os infartos já estão acontecendo em pessoas muito mais jovens. Então, na verdade, a geriatria, ela faz parte da gerontologia. Se houver doença, ela vai entrar em ação. Caso contrário, não. Você vai apenas estar estudando, melhor, acompanhando a
a entrada na velhice e todo o seu desencadear, certo? E o que é ser idoso? Eu sempre ouvi dizer, e é verdade, a velhice está aqui dentro. O ser idoso está aqui dentro. A cabeça da gente. A nossa cabeça é que determina até onde a gente pode ir. Mas, segundo a Organização Mundial de Saúde, idoso é todo indivíduo com mais de 60 anos, com 60 ou mais. Com 60 ou mais. Isso nos países nossos aqui subdesenvolvidos. Lá no desenvolvido, 65 aproximadamente. Existe em alguns países o Estatuto do Idoso, que garante direitos a essa população que já tem idade avançada. Você imagine, nós vivemos de um país tão maravilhoso, que precisa de um Estatuto de Idoso para dizer que ele tem direitos. Precisa-se de um Estatuto do Idoso para proteger esse idoso. Precisa de um Estatuto de Idoso, precisa-se da polícia para determinar que aquela cadeira no transporte é do idoso. O que nós precisamos, minha gente, na verdade, é ter uma educação, respeito. Quem não respeita o idoso na rua, não respeita seu pai e sua mãe, e que hoje está muito comum. A mãe chamar um filho que é, antigamente, senhor, senhora, e ai de você que se você dissesse o que é. Minha mãe dizia assim, eu sou sua mãe ou sua parceira, que até hoje eu não sei que diacho é parceira. Mas ela dizia isso, porque o respeito era imprescindível. Dar um tapa na boca para o sangue cair, bastava fazer uma besteira. Ou seja, existia um respeito que hoje não existe mais. A nossa psicologia misturou um pouco as coisas. Ou não soubemos, como é que se diz, manipular essas facilidades. É igual a internet. A internet está aqui, o mundo está na nossa frente. Mas se você não souber manipular, ela não serve para nada. Você tem o conhecimento na sua frente, mas se você só for de copiar e colar, você vai fazer um trabalho, você chega na internet e pesquisa, poxa, um assunto maravilhoso. Você achou perfeito, ia sair um palavrão. Mas você vai lá, copia e cola. É mais fácil. Hoje as pessoas estão assim. Não querem fazer o seu, é copiar o do outro. É como prova, a pesca na prova. O seu colega pode estar fazendo a pior prova do mundo, mas você prefere a dele do que a sua. Entendeu? Então são coisas que a gente não consegue entender. Por que o ser humano ficou assim, com tudo nas mãos, jogando fora? Bem, aí vem o Estatuto do Idoso, que diz que é uma lei federal, né? Data de 1º de outubro de 2003, uma lei orgânica do Estado brasileiro, ou seja, que assegura ao idoso seus direitos, né? A sua saúde, a sua moradia, a proteção da violência, que tem muito, ou seja, assim como tem o Estatuto do Adolescente, você tem também o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança, você tem o do Idoso também, certo? Então é uma lei que protege, para evitar que ele sofra danos e que pelo menos sobreviva um pouco mais. Veja só, eu não vou ler isso aí tudo não, viu, gente? Depois vocês lêem que é interessante. Como é que funciona o idoso dentro do contexto da vida humana, né? Veja só, antigamente, é isso que diz aqui, ele faz tipo uma comparação, vamos assim dizer. Antigamente as casas eram amplas, as famílias eram numerosas, existia um pai, uma mãe, o avô, a avó, às vezes eram 5, 6. Eu conheço famílias que só ela sozinha, ela faz a festa. Então, assim, a família tinha algo mais objetivo, mais seguro, mais contextual. A família era uma verdade. Não existia negócio de constrangimento. Não tinha essa questão de preconceito. Não.
Desde que o mundo é mundo, a família é uma só. Mas, como tudo se modifica, hoje existem variações de famílias. E que a gente aqui não vai entrar no mérito da questão. Mas antigamente, uma mulher que fosse trabalhar fora era puta. É. Mulher não poderia trabalhar. A mulher não poderia nem aprender a ler e a escrever. O homem podia sair, podia ir para os puteiros da vida, mas a mulher, em cima de uma cama, se desse um suspiro de prazer, ela era puta. Ela estava traindo. Então, assim, antigamente, os jovens, os pais que tinham, claro, dinheiro, mandavam seus filhos para fora do país, muitas vezes, ou para fora daquele estado específico, para fazerem carreiras outras, onde a medicina, a área de saúde, de uma forma geral, a medicina, a enfermagem, tinha valor e respeito. As pessoas saíam dos seus locais para aprender. O aprender era algo assim que se respeitava. Dr. Jorge chegou da Alemanha para estudar lá fora. As pessoas queriam isso, né? Existiam as donas de casa, muito diferente das que são hoje, mas as donas de casa eram aquelas senhoras que se dedicavam ao trabalho da casa. Cuidar do marido, cuidar do filho. Hoje as mulheres querem sair logo, morar sozinha e vá trabalhar. Hoje o pensamento de todo e qualquer cidadão, quando completa mais ou menos sua maioridade, ou às vezes até antes, é ganhar dinheiro. N coisas. Ganhar independência, que muitas vezes a pessoa acha que ganhar independência é ter dinheiro no bolso. Não é só isso. Não é só isso. Então, assim, antigamente, você tinha como se você estivesse criando seres. É como se você estivesse criando. Como é que eu vou dizer, Norma? Criando família, cultivando a família. Hoje não se cultiva mais. Hoje você tem crianças. Deixa eu abrir aqui mais a janela que está muito escuro. Né? Live é assim. Hoje você tem crianças, 12 anos é criança, estão parindo. Moralmente, deixaram de ser crianças. Mas estruturalmente, fisiologicamente, anatomicamente, são crianças. Não tem nem estrutura para parir. Então, hoje, as famílias mudaram. Hoje não é mais o pai, a mãe e os filhos. Não. Hoje não é necessariamente um homem e uma mulher constituindo uma família. O mesmo sexo. E aqui, volto a dizer, não quero saber de crítica. Nós estamos em uma época em que as coisas mudaram. Você pode até não aceitar. Você pode até não gostar. Mas não pode virar o rosto e fazer de conta que não existe. Existe. Dentro desse contexto, os idosos permaneciam junto aos familiares, né? E constituíam uma família. Ficavam lá o tempo integral. Eu me lembro que minha avó ficava sentada na cozinha e a minha tia fazendo a comida e ela dizendo, bote isso, bote aquilo, essa quantidade, não é aquela. Ela determinava o que ia comer. Ou seja, ela ainda na sua etapa, vamos assim dizer, que já passou essa questão do trabalho, ela estava no processo de envelhecimento, mas ela ainda detinha nas mãos o poder de gerenciar a casa. E aí ele fala que com as mudanças culturais, econômicas, sociais, essa situação se modificou. Hoje você encontra um rapaz de 18 anos cheio de dinheiro, porque ele quis sair logo para trabalhar. Conseguiu se manter. Conseguiu formar um patrimônio, né? Hoje você tem uma menina que pode viajar. Ou seja, as famílias foram começando a se diferenciar principalmente no seu tamanho. Se eu quero sair para trabalhar, para ganhar dinheiro logo, o que acontece? Eu vou querer estar lavando prato, lavando roupa, cuidando de marido? Não. Então as famílias começaram a ficar menores
Parir hoje, antigamente tinha gente que paria 12, 6. Vocês devem ter gente na família assim. Conhecer alguém assim. Hoje não. No máximo 2. E olhe lá. No máximo 2 filhos. Então, o que foi que foi acontecendo com a família? Ela foi, ó, reduzindo. E aí você hoje tem, malmente, às vezes, só o marido e a mulher. Não quero filho. Porque quer se estabilizar profissionalmente. E aí a gente não sabe até que ponto. E aí eu acho assim que muita coisa do passado foi sendo deixada. E aí essa felicidade, essa coisa do contato, do família, do sentar à mesa, do sim senhor, não senhor, do abença minha mãe, abença meu pai, se perdeu. Até pra gente mesmo, que eu peguei isso, eu dava benção a todo mundo. Mas meu filho não me dá benção. Eu tive que me adaptar a isso, certo? Bem, aí ele fala aí das transformações do ramo imobiliário. Pô, se antes as casas eram imensas, hoje a gente precisa reduzir. Aí você tem os apartamentos que parecem um ovo, porque o número de componentes dessa família diminuiu. Então ele fala que o ramo imobiliário, arquitetônico e outras coisas mais, né, as escolas, né, tiveram que se adaptar. Os profissionais tiveram que se adaptar. Entender como é essa família hoje, né? Hoje você pega uma criança que tem como pais homossexuais e que você precisa pelo menos dar um suporte. Você não pode interferir, mas você tem que dar um suporte. Então essas transformações, tanto na área física, psicológica, estrutural, econômica, aconteceram. O idoso, ó, repare que eu acabei, nem comentei, nem toquei mais na palavra idoso. Ele foi ficando no canto. Ele já não faz parte com tanta atividade dentro da família. Ele é hoje tido muitas vezes como um estorvo. As famílias tornaram-se famílias nucleares, ou seja, com pais e filhos sob o mesmo teto. Soma-se assim isto à adolescência prolongada. Dos dias de hoje, você tem hoje homens, mulheres, com mais de 50 anos namorando dentro de casa. Porque ficou mais prático. Aí o útil ao agradável, eu não perco meu filho para o mundo, tenho uma companhia, certo? E vou deixando ele aí. É também dos dois lados. Para o filho é mais cômodo, casa, comida, roupa lavada, sem gastos, ajudo aqui e ali. Mas também para os pais é interessante, eu não fico só, porque é muito triste, é muito, como é que se diz? É muito cruel, é muito deprimente a solidão do idoso. Muito. Vamos embora. Aqui eu não estou querendo levar que vocês pensem a questão do idoso como tristeza, a questão do idoso como uma pessoa que está ali sentadinha de pijama se balançando, né? Não, até porque nossos idosos hoje são totalmente diferentes. Ó, é descolado, é viajar, é sair, é pegar moto, é totalmente diferente. A camada populacional idosa aumentou consideravelmente. A longevidade aumentou em cerca de 20 anos, considerando a média de vida de décadas atrás. Dentro dessa perspectiva, as famílias passaram a não ter quem fizesse companhia aos idosos. O que acontece? Vamos colocar ele numa casa de repouso, é mais chique. Não, asilo mesmo. Você não quer ter trabalho. Sua mãe, não digo nem o pai, mas a mãe perdeu noites e noites com o filho. Se não perdeu, como foi o meu caso, eu não tenho essa queixa, mas você doou sua vida. Quem tem filho doa a vida. Você não tem mais vida, a vida é do filho. Se você não tem o que comer, vai dar a comida que tem para o filho. O resto você come. Se você tem que comprar uma calçola, você prefere comprar a roupa do seu filho e fica sem calçola. Então, assim,
as instituições viram um comércio porque ele viu nessa questão do isolamento para o idoso uma forma de ganhar dinheiro. Então vamos colocar as casas de repouso, as aposentadorias ficam com o cartão na mão da instituição, para justamente bancar o idoso, né? Pagar as despesas do idoso, porque como eu disse no início, o idoso tem despesas, são caras. O que está faltando na gente é o que está aí, ó. E eu fiz questão de botar esse casalzinho lindo. O respeito. O casalzinho aí provavelmente é o marido e a mulher que se amam, que se abraçam, em que o amor se transformou em um carinho muito gostoso e que a companhia aí é imprescindível e que geralmente quando um vai embora, o outro aí, no instante, papai leva também. Então, assim, o que está faltando na gente é respeitar o idoso, mais nada. Sem precisar polícia, sem precisar estatuto, sem precisar leis para isso. Nós precisamos respeitar simplesmente porque um dia somos nós que vamos estar nesse lugar aqui, ó. E queira Deus que esteja nessa posição, um fazendo companhia ao outro. Queira Deus que os nossos filhos tenham um amor muito grande para poder cuidar da gente. O básico. O que é, na verdade, o envelhecimento, então? O que foi que eu disse lá no início? Ela é, paulatinamente. Ela vai aos poucos. E essa gravura dá a ideia maravilhosa de como você era, como você vai ser. O envelhecimento é um processo de diminuição orgânica e funcional, não decorrente de doença, foi o que eu falei no começo, e que acontece inevitavelmente com o passar do tempo. As rugas só são marcas externas, mas as piores marcas são as internas e a daqui de dentro, do psicológico. São as piores, né? Porque a depender de como você vai encarar esse processo, você vai ter uma velhice natural. Vai acontecer naturalmente, é o que ele diz, é um processo de diminuição orgânica e funcional, ou seja, o seu organismo vai perdendo as funções, vai caindo, vai denegrindo, vai deteriorando com o passar do tempo. De acordo com essa cidadã, Dona Herminda, que eu não conhecia, eu descobri ela agora fazendo a aula de vocês, ela fez assim uma divisão fantástica. Ela colocou que existem 3 dimensões para determinar o envelhecimento, ou fazer com que você acompanhe esse envelhecimento. A divisão biológica, a cronológica e a social. Olha só. A cronológica tem a ver com o quê? Com os anos de vida que você tem. Você tem 50, mas aparenta até 30. Eu tenho 57. Não me sinto 50, quer dizer, na minha cabeça eu não me sinto com 57 anos. Até porque eu não sei por que poderia ser diferente. Tem pessoas, agora não é no ridículo. Pode cair no ridículo. Você com 80, querendo se vestir, querendo fazer acontecer, festa, baladas, não é. Cronologicamente, não tem como você, com 60 anos, voltar aos 15. Não tem, nem aos 30. É a metade. Mas você tem como mentalmente, que é o que vem agora, ó, a questão psicológica. Ou seja, existem mecanismos internos, desculpe, gente, botei na biológica. Aqui, mas eu volto. Não. Estou falando, o psicológico pode ser totalmente diferente do que a idade numérica propriamente dita. Agora, a parte biológica não tem como. Suas células estão começando a perder as funções dela. Tudo que você tem organicamente é como se fosse uma máquina de carro. À medida que vai passando os anos, ele vai envelhecendo até o motor parar. Senão você tem que trocar de carro. Não é o caso do ser humano que não dá para você trocar. Mas é imprescindível que você entenda que
por mais que você queira relutar, e agora tem o seguinte, a condição, os papéis, os hábitos, a condição social. E aí eu gosto de colocar junto a questão psicológica. A depender de como você gerencia isso, você vai conseguir, vamos supor, chegar, como eu conheço, a 70 anos de idade, e você olha assim para o corpo, você não diz que a criatura tem 70 anos de idade. Tem uma ex-aluna, não sei como ela está agora, que ela fez só complementação comigo há anos atrás, há 20 anos atrás. Se eu olhar para ela, Vera, a menina, eu tinha vergonha de chegar perto dela. Mas ela fazia atividade física, era hiperativa e tinha uma cabeça fantástica. Charlie Chaplin foi pai aos 80 anos. Onde é que você vai ver hoje um homem com 80 anos ser pai? Muito difícil. Então, assim, essa questão do social, como é que você viveu, quais são os seus hábitos, qual é o seu papel na sociedade? Você quer envelhecer sentado na cadeira de balanço ou você quer continuar trabalhando? Você está entendendo? Então, essas divisões é muito boa para que você entenda como é que funciona essa escala decrescива da condição do ser humano. Bem, o que é que a gente chama de assistência geriátrica? Relação, gente, que eu estou falando com relação à enfermagem, viu? São os cuidados de enfermagem na geriatria, que envolve prestar assistência ao paciente em estado grave, administração de medicação, prevenção e controle de doenças transmissíveis, infecções hospitalares e outros. Eu tiraria, porque isso aí é de uma literatura, mas eu não diria que só assistência ao paciente em estado grave, mas em assistência do paciente em desequilíbrio orgânico. Necessariamente não precisa que ele esteja grave. Você vai para um geriátrico, foi o que eu disse, vá aos 30 anos, para poder fazer a profilaxia. Muitas vezes você não está, vamos supor, com câncer de pele, mas você já começa a ver essas pintinhas que tem na pele, ao enrijecimento dessa pele, já começa a tratar para não se tornar um quadro de câncer. Entendeu? Então, o tratamento, a assistência que a enfermagem vai dar a esse paciente, necessariamente não é no estado grave. É no estado em que ele necessite dos cuidados de um profissional. Tem pessoas que contratam um cuidador de idoso, que está é uma profissão que está em ascensão, ele vai cuidar logo, bem cedo. Às vezes, o idoso não tem doença praticamente nenhuma. As medicações, porque existem patologias que são características, são frequentes no idoso e ele está lá só para cuidar da medicação, ver a alimentação, entendeu? Dentro de uma avaliação geriátrica, deve ser realizada de uma forma assistente. Ou seja, como é que eu vou? Aí, principalmente quem é do interior. Olha vocês. Como é que eu vou avaliar o meu idoso? Primeiro, deve ser uma forma sistemática. Ou seja, você precisa avaliar as necessidades que ele tem. Você precisa sentir seu paciente. Olhando ele, se você vê uma Dona Mariazinha, velhinha, entrar com a bengala, você já sabe que ela tem problemas de locomoção, risco de queda, tomar banho sozinha. Ou seja, aquilo que ele se apresenta a você, você já começa a fazer uma avaliação daquilo que você vê. Certo? Aí ele diz aí, logo embaixo, o que eu acabei de falar. Fato que auxilia na redução da exposição e fatores de risco de agravos à saúde, visando a manutenção do estado funcional e cognitivo. Ou seja, funcional e cognitivo, que é isso, funcional, a função dele. O que ele faz, o que ele deveria estar fazendo. O que ele fazia e deixou de fazer. Sua estrutura física. Ela fazia comida, hoje não faz mais. Ela lavava roupa, ela trabalhava fora, hoje não faz mais. Cognitivo. E o que foi? Não lembro. O esquecimento. A questão, eu sou péssima. A questão da memória. Algo muito, muito débil no idoso. Então, assim, quando você faz essas avaliações, você também evita muita coisa.
Dona Maria, a senhora está falando umas coisas aí e de vez em quando a senhora tem uns lapsos de memória. E aí vamos encaminhar para a nutricionista para ver a alimentação. Vamos nos especializarmos em determinadas atividades que, coloque a atividade, o esporte faz isso muito bem, o idoso. Nesse momento, a comunicação com a pessoa idosa é essencial para obter informações valiosas para a condução da terapêutica. Portanto, durante o atendimento. Olha, se você não conversa com paciente nenhum, mas o idoso é complicado. O idoso é vaidoso. O idoso admitir que ele está esquecido, ele não admite. O idoso admitir que ele caiu, ele não admite. O idoso, homem, admitir que, infelizmente, sexualmente, ele talvez não faça mais nada, é complicado. É vaidoso. Ele não gosta, ele quer fazer, ele quer trabalhar, ele quer pegar o martelo, ele quer pegar a faca. Isso, por um lado, é bom, porque faz com que a mente, né, trabalhe, não caia numa questão assim de desuso, aí atrofia, aí é pior, aí a doença se instala. Bem, quais são as atitudes, então, que a gente tem que ter numa avaliação com esse idoso quando ele chega para conversar com a gente? Utilizar frases curtas e objetivas. Nada de rodeios. Não. João, o senhor está comendo, e outra, com a linguagem que ele entenda. E se é uma coisa que o idoso tem, é toma lá da cá. Ele pega e rebate na mesma hora para você. Então, é frases curtas e objetivas para poder ele entender. Chamar pelo próprio nome ou de forma como ele preferir. Às vezes você fala, dona... Não que você me chamar de dona, não. Me chame de você. Eles não gostam, às vezes. Outros não, que precisa do respeito. Principalmente se ele for assim um militar, né? Ele traz do passado toda uma carga cultural, familiar, profissional, aqui, hoje. Vá conversar com um médico que já está com a idade, avançada. Você pede uma explicaçãozinha assim, ele faz questão de dizer um monte de coisa, que ele é bom para ele se sente bem. Então, chamar pelo nome Dona Maria, seu José, evitar infantizá-lo. Isso muita gente faz. Utilizando termos inapropriados, vovô, vová, vovó, queridinho. O que é pior, Olha como o bebezinho. Ô, tia! Não faça isso, não. Ele já foi um adulto, ele está mais do que a gente. Então, evitar infantilizá-lo, você tratar como criança, utilizando termos inapropriados como vovô, queridinho, queridos, ou ainda utilizando termos diminutivos, desnecessários, como bonitinho, lindinho. Esse quadro saiu no lugar errado, viu, gente? Seria mais embaixo, mas é uma outra coisa que tem que ser feita. Outro item. Perguntar se entendeu bem a explicação ou se houve alguma dúvida. Tem que perguntar. Geralmente, o idoso, quando vai em algum atendimento, ele vai com um acompanhante. E aí, o acompanhante tem que ficar atento, ou é um cuidador, ou é um técnico de enfermagem, ou é alguém da família. Mas você tem que perguntar se ele entendeu. Entendeu, seu José? Você não pode conversar com o cuidador, conversar com o familiar, fazendo de conta que seu José não está ali. Um pedaço de pau, isso não existe. Não pode. Repetir a informação quando essa for erroneamente interpretada, utilizando palavras diferentes e, de preferência, uma linguagem mais apropriada à sua compreensão. Ele, às vezes, não entende. E outra, principalmente quando você está falando sobre medicação. Tem que ter cuidado, porque às vezes ele entende errado e num mau entendimento ele pode tomar medicação errada ou na dosagem errada, certo? Repetir a informação quando essa for... não, isso eu já falei, eu repeti aqui, desculpe. Falar de frente, sem cobrir sua boca e não se virar ou se afastar enquanto fala, porque ele não ouve. E às vezes a gente esquece disso. De vez em quando, eu não ouço desse ouvido. Ouço desse. De vez em quando, meu filho tem a mania de falar muito rápido. Ele às vezes fala, eu não ouço, eu não estou entendendo nada, eu não estou ouvindo nada. E eles não têm paciência, porque acham que porque eles ouvem, todo mundo ouve.
Não é assim, certo? As deficiências do idoso são deficiências frequentes em todos. Aguardar a resposta da primeira pergunta antes de elaborar a segunda, pois a pessoa idosa pode necessitar de um tempo maior para responder. Ou ele não ouviu e está tentando falar por você, que ele, às vezes tem vergonha de dizer, eu não ouvi. Ou porque ele não entendeu a forma como você explicou e ele está com vergonha. Você pode achar que ele é burro, ele aí fica quietinho. Se tiver alguém muito mais próximo dele, ele vai perguntar, o que foi que ela falou? O que quer dizer isso? Ele não quer parecer ignorante. E não é ignorância, são fragilidades, são debilidades que é próprio do idoso. Não interromper a pessoa idosa no meio de sua fala, demonstrando pressa ou impaciência. É necessário permitir que ela conclua o seu próprio pensamento. Isso acontece até com a gente. Às vezes você está conversando com alguém, às vezes está desabafando. A gente precisa. Aí encontra uma pessoa que empresta o ouvido e aí a pessoa começa, ou o que é pior, né? Hoje, pegar o celular, começa a olhar o celular. Ou peraí que eu vou aqui, já volto. Pronto. Você já percebe pelas atitudes e pelo corte que ele deu, seja de que maneira for, você percebe. E o idoso, ele vai se sentir, como é que se diz? Não é renegada a palavra que eu quero, não, mas ninguém tem paciência comigo, não me dá importância. Eu não sou importante para minha filha, para meu filho, para alguém que esteja conversando. Não sou importante. Existem outras coisas mais importantes. Então tem que se ter cuidado com isso. A pessoa idosa às vezes está conversando, poxa, eles adoram conversar do passado. Dizer de quem está hoje, da família dele, e ele está ali no abrigo, é porque ele quis estar, não foi a família que quis colocar ele, não. Eles fazem até questão que eu fique na casa deles, que vai visitar, mas eu prefiro aqui no meu cantinho, com as pessoas que são da mesma idade que eu. Às vezes ele acha uma pessoa que gosta de ouvir, tem muito jovem que gosta de ouvir idoso, e tem histórias maravilhosas, e olha, eles ensinam e muito. Nos ensina a respeitar, nos ensina a ver a vida de uma forma assim mais bucólica, nos ensina a ver a vida com realidade, não com fantasia. Essa história de que o dinheiro, o baladão, o meu amigo da mesma idade, a conversa animada, isso é ilusão. Uma casca que quando acaba ali, tá todo mundo sentando o pau em você e nada daquilo ali é real. Você vai dizer que a segurança que uma mãe dá em ouvir o filho é a mesma do que uma amiga sua, por mais amiga que ela seja, não é. Então é necessário respeitar e a gente exercer sobre esses nossos pais, nossos idosos, uma prioridade e uma importância adequada. Bem, dentro da consulta, imagine que você está recebendo o seu paciente, o que é que, na verdade, aí diz assim, deve ter como instrumento inicial a entrevista. É como todo e qualquer paciente. Você saber alguma coisa do paciente, você precisa fazer entrevista. E aí, assim, eu não vou ler tudo, viu? Mas, olha, a identificação, né? Sexo, idade, estado civil, é tudo que você, de inicial, precisa saber daquele paciente, no seu caso, seu idoso. História atual e pregressa. Hoje, o que é que ele se queixa? O que é que ele tem da fala de vícios? O que foi que aconteceu com ele recentemente que ficou marcado? O que foi que aconteceu? Muitas vezes você tem que buscar lá atrás o que foi que aconteceu lá. O psicólogo faz isso. Ele faz assim, ó, não digo vidas passadas, não, nem em tempos passados. E começa a conversar e deixa ele conversar. De repente ele começa a conversar e soltar coisas que a explicação para o que está acontecendo hoje está lá atrás. Imunização, uso de medicamentos. Se ele foi vacinado, se não, né? Se ele faz uso de algum tipo de medicação, se ele tem problema de engolir, se tem problema de memória, de conhecer a medicação que ele toma. Perfil fisiológico, o aspecto dele de uma forma geral, e aí os exames vai dar isso para você. Você vai ter esse perfil fisiológico
aparência, que vai lhe dar muito mais a questão anatômica, mas o fisiológico, os exames é que... Ô, seu José, o senhor tem exame, qual foi o último exame do coração que o senhor fez? Ele vai lhe dizer. Ô, seu José, qual foi o último exame de açúcar no sangue que o senhor fez? Ele vai lhe dizer. E você vai pedir para que você faça o seu mapa, né? O seu mapa de estudo, o seu prontuário. Vai existir o prontuário para enfermagem e o prontuário médico. E às vezes no interior o médico vai lá de caju em caju e não vai ter tempo de fazer tudo isso, não. Mas você vai. Perfil nutricional, como é que está a alimentação dele, quantas alimentações faz, quem é que prepara a comida, como é que conserva, se está mastigando direitinho, se está engolindo direitinho. E aí você vai perceber se ele usa prótese, se ele não usa prótese dentária, se ele faz a higienização da prótese dentária. E você, se ele está com o cuidador tem que passar isso para ele também. Você tem que ensinar para ele e para o cuidador. Aspectos sensoriais, acuidade auditiva, se ouve direito, se está enxergando direito, se o paladar ainda está funcionando. Às vezes ele vai dizer, minha filha, eu adoro uma cervejinha. E isso ainda toma cerveja? Tomo. É uma amargor, mas é gostosa. Você já sabe que ele está com o paladar. Se o olfato está funcionando, se o tato está funcionando. Como é que você vai saber? Nossa, José, o senhor gosta de perfume? Aí, às vezes, você pode até, naquele momento, algum tipo de solução para ver se ele sente, se desagrada ou agrada a ele aquilo que você está manipulando. Perfil psicológico, ou seja, se tem dependência, álcool, droga, tabaco, certo? Talvez porque são estimulantes e muitas vezes eles fazem uso para poder melhorar o psicológico deles. A escala mini-mental para avaliação de cognição, ou seja, isso é porque é literário, mas assim, você vai fazer perguntas a ele para saber o nível mental, intelectual, por exemplo, está dormindo, se está repousando bem, se relaxa quando dorme, né? Se quando levanta... Tem gente que dorme, quando levanta, está irritadíssimo. Entendeu? Vendo que existem coisas que nós, vamos supor, falsos normais, temos, que não é muito normal assim, não. Você deitou para relaxar e acorda irritado, alguma coisa está de errado. Investigar sinais de violência psicológica no nível do convívio familiar, né? Lembrar que a violência não está só na violência física. Violência psicológica. A xingar ele, a dizer que ele não presta, que ele é um bêbado, que ele no passado fez a mãe sofrer. Quantos filhos ou quantas mulheres ficam jogando coisas na cara do marido, ele já idoso, para massacrar. Isso arrebenta e pode, inclusive, levar à depressão, que é comum no idoso, e levar à morte. Perfil familiar, riscos familiares, ou seja, se tem alguém obeso, hipertenso, que já infartou, que tem artrose, diabetes, câncer. História da família. Seu José, me conte aí, como é sua família? O que você sabe, qual é o ambiente que ele vive? Né? Aí a situação, a composição, quantas pessoas tem, se tem disponibilidade de ter um cuidador, se ele tem acesso ao pessoal da área de saúde, se ele vai sozinho, se tem alguém que responde junto com ele. Ou seja, você vai fazer um verdadeiro passeio na vida de seu José. Perfil sociocultural. E aí você vai perguntar desde o lazer, se ele gosta e o que gosta, né? Se ele gosta de ler, se ele tem alguma religião, né? O que é que ele faz diariamente para se distrair, qual é o nível cultural dele, até que ano ele estudou, como é que ele gosta de se vestir. Tem a ver, às vezes você está vendo Dona Maria aqui, tem 80 anos, mas olha como ela chegou, de shortinho e top. Vai dizer que só gosta de tudo justinho, sapato alto e de dançar. Então, é aquele idoso ou aquela idosa que tem um perfil de juventude em um momento inadequado. Entendeu? Perfil do ambiente, né? Já falei onde é que ele mora, sexualidade, se ele tem parceiro, se ele não tem, se tem vontade, certo? E tem que ser com cuidado, porque o idoso, para falar da sexualidade, é complicado. Mas aí você vai puxando aos pouquinhos. O senhor é casado? O senhor ainda tem vida sexual ativa?
O senhor tem desejos sexuais? Tem que se perguntar. Hábito intestinal e urinário, se ele faz cocô e xixi diariamente de forma adequada. Deixa eu ver aqui, não falta mais nada. E aí, nossa primeira aula termina aqui. Primeira, porque à tarde tem a segunda aula, certo? E vocês vão fazer a primeira atividade. Olha, gerontologia é uma disciplina fácil. É uma disciplina rápida, muito fácil de você pegar. Agora é o seguinte, vocês precisam ler para saber interpretar e para saber se colocar. Olha o que eu estou perguntando. Faça uma análise crítica com relação à situação do idoso no Brasil. Diante de tudo isso que a gente aqui estava conversando, diante de tudo aquilo que você conhece, que é para ser entregue hoje, depois do almoço, lá no aplicativo. É só ir colocando lá. Coloca seu nome, quem quiser já responde diretamente lá, vocês sabem disso que pode, ou podem responder do caderno, colar, copiar e colar, certo? Então é para hoje ainda, depois do almoço, colocando lá no aplicativo. Ó, Pro, se não der para colocar depois do almoço, assim que chegar, não tem problema não. É para colocar hoje. Eu quero essa atividade hoje. Então, vocês, a aula não demorou tanto assim, vocês vão parar para ler e fazer. Fazer uma análise crítica. Como é que você vê seu idoso hoje? Veja um parente, sua avó, seu avô. Como é que você vê seu idoso? Eles já devem ter conversado muito com vocês. Como é que você vê hoje? O que é que o Brasil tem para oferecer aos nossos idosos? Uma análise crítica. Então, cada um, não adianta copiar do colega, cada um vai ter sua opinião. Tá bom? Beijo, até daqui a pouco.